Shalom, shalom, queridos, graça e paz, bom dia, Boker Tov, tudo bem com vocês? Quem tá falando com vocês aqui novamente aqui é o Isaac. Amados, estamos na semana 10 com a temática Saia da Caverna e se Relacione, parte 2. Queridos, hoje é o dia 11 de 3 de 2021 e eu quero compartilhar com vocês aqui a passagem que está em Salmos, no capítulo 73, no versículo 13. Vamos lá? A minha tradução, queridos, aqui está assim. É bem provável que na dúvida foi o sentimento que dominou o coração do profeta e o levou para a caverna. O sono e o isolamento. Amados, se você permitir que sua mente flutue na dúvida, seu porto não será seguro. Olha que tremendos. Amados, para a gente estar entendendo e trazer para o nosso contexto diário aqui é muito tremendo nossa pacientagem. Se você permite que sua mente flutue na dúvida, o seu porto não será seguro. A gente vive num momento de pandemia, num momento de caos no país e no mundo. Queridos, a gente começa a entender muita coisa que o profeta está dizendo aqui. A gente não pode estar olhando o mundo só com a nossa régua, só com o nosso olhar. A gente tem que ter um olhar de 360 graus, um olhar mais amplo. Eu não posso só estar lamentando pelas mortes. Eu tenho que ter um olhar mais positivo sobre as coisas, porque eu conheço a palavra e eu tenho como Deus o eterno. Assim como o Asaf, as pessoas falam: pessoas estão morrendo. Ei, queridos, vamos olhar para quem está vivendo, que está do nosso lado. Quem está fazendo o ID. A palavra do Criador é bem direta, bem dinâmica. E para você estar entendendo aqui, eu fiz uma pequena cola aqui, uma pequena rascunho quem foi o profeta Asaf, né? Quem foi o salmista. Tá assim, o Salmo de Asaf, um dos principais cantores de Israel nos dias de Davi, cuja idade devia oscilar entre 60 e 70 anos, quando escreveu o Salmo. Um homem dedicado, líder do coro, relatava os conflitos e o dilema do dia a dia, quando em determinado momento seu ator, ele, passa a olhar a vida a partir de um único ângulo. Esse é o cuidado que a gente tem que ter. O cuidado que o Asaf foi ter só lá na frente. Ele começa a ver as coisas só por um lado da história. Assim são as pessoas negativistas, não conseguem olhar o lado positivo das coisas. A gente tem um número X de mortos, mas a gente tem um número XY de pessoas que estão vivas, como eu falei antes no vídeo. Assim foi o profeta Asaf. Ele ficava um pouco confuso porque os ímpios prosperavam. Isso a gente traz para nossa realidade. Por que eu trabalho e não conquisto? Só que, para a gente resumir o Salmo 73, eu fiz aqui uma introdução aqui que está assim. A conclusão é bem clara. O Eterno é bom para o povo, os limpos de coração. A bondade do Eterno se manifesta naqueles que têm temor ao Senhor, como seu Elohim, como seu Eterno. Isso é a diferença daquele que serve o Criador. A gente não deve estar olhando o que os ímpios conseguem. A gente não deve ter um pensamento negativo em cima das coisas. Hoje está difícil, mas creia. Como a palavra fala no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e não me faltará. Muita gente conhece como o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O nada seria o tangível. Agora, o eterno é o intangível. Ele não é tangível. Isso que a gente tem que compreender. O salmista aqui, ele demora para entender. Mas se a gente se aprofundar cada vez mais na palavra, nós vamos ter um porto seguro. E o porto seguro é a palavra de Deus. Eu deixo esse pontinho de reflexão para vocês. Shalom.